Vamos falar do Camaradade. Sim, vamos falar do Camaradade. O Haddad, gente, assim, divulgou, agora há poucos dias, uma lista, né, contendo os beneficiários dos benefícios fiscais concedidos no Brasil. Então, no agregado, individualmente, tá? Muito se falou do programa PERSE, que também foi divulgado valores incríveis, tá? Esse programa PERSE, que significa Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, foi criado em 2021 no contexto da pandemia, mas foi renovado recentemente pela Câmara dos Deputados. Somando tudo, a gente tem aí, gente, mais de 500 bilhões no total de isenções fiscais. No ano agora, 2024, quase 100 bilhões de renúncias fiscais, de incentivos dados pelos governos. Tá? Só na parte do governo federal, tá, gente? Só na parte do governo federal. Isso vem no contexto de uma ampla discussão pública que está sendo feita a respeito do corte de gastos. Há uma pressão muito grande, né? Faria Lima, o mercado, exigindo um corte de gastos. Né? O problema do Brasil seria o fiscal, o juro alto seria a culpa do fiscal, e o fiscal significa o gasto público. Eu tenho dito aqui para vocês, gente, nós não temos um gasto público elevado, até porque o arcabouço fiscal impede que isso aconteça. Entretanto, o governo está conseguindo manter um nível de gasto capaz de produzir o resultado econômico que a gente está tendo até então. A gente tem que entender alguma coisa, pelo menos, quando vai pensar nos resultados econômicos. O primeiro ano do governo Lula colheu frutos de uma expansão fiscal do último ano do governo Bolsonaro. E o segundo ano do governo Lula vem colhendo frutos de uma expansão fiscal da PEC da transição em vigor no primeiro ano do governo Lula. Essa janela de gastos, ela já secou. Daqui para frente, tendencialmente, nós vamos ter os efeitos mais danosos do arcabouço fiscal do Haddad, que a gente vem denunciando aqui, que é incompatível, por exemplo, com a manutenção dos mínimos constitucionais dos pisos de saúde e educação. Então há uma guerra declarada do mercado contra o governo no sentido de constranger o governo a fim de produzir uma redução do déficit público. Essa redução do déficit público ela serve para manter politicamente o governo mais fraco, porque aí os resultados da política econômica para os trabalhadores são mais fracos ainda do que a gente já vem sentindo agora. Então isso joga nas cordas do governo e desconstitui politicamente o governo, que vai ter que encarar uma eleição daqui a 2 anos. Serve também para aumentar o desemprego. É importante que se diga isso. O setor privado da Faria Lima, dos grandes bancos, do mercado, pressionam o governo para que haja um aumento do desemprego. Porque o aumento do desemprego disciplina a classe trabalhadora, evita greves, facilita a vida dos grandes empresários porque concentra a riqueza, eliminando eventuais concorrentes. Então a pressão é nesse sentido, para que o Brasil se mantenha nessa situação de uma economia que não deslancha. O acumulado do crescimento da economia brasileira nos últimos 12 meses já está dando coisa de 4%. Nós vamos crescer mais de 3% nesse ano. Embora isso seja tímido para que o Brasil precisa, né, para fazer o salto da renda média e se constituir como aquele país do futuro que a gente escuta desde sempre e esse futuro nunca vem. Porém, é muito mais do que o mercado tolera para o Brasil, porque isso faz com que a pressão política aumente a favor da classe trabalhadora. E aí eu quero dizer uma coisa para fazer essa discussão que para mim é central. Muito se criticou, sobretudo, de uma pequena ala raivosa do petismo nas redes sociais, a todos aqueles que faziam as críticas à articulação que o Haddad e a Tebet vinham fazendo para atacar os mínimos constitucionais da saúde e da educação. Nos criticaram. E a gente dizia, olha, se nós não fizer barulho, se nós não denunciar isso, o prato já está pronto e nós vamos comer com farinha. Porque a gente vem denunciando aqui a incompatibilidade do arcabouço fiscal do Haddad com a manutenção dos mínimos constitucionais de saúde e educação. Porque se a regra permite um crescimento de 70% em relação ao crescimento da arrecadação da despesa do ano seguinte em relação ao ano presente,
Como que nós vamos manter um crescimento dos mínimos constitucionais na ordem de 100% do aumento da arrecadação? É incompatível. Então a gente fez essa pressão, e na minha interpretação, essa pressão que nós fizemos deu certo. Veio a reunião, nós já falamos disso aqui nas últimas lives, o Lula não bateu o martelo, mandou o Haddad voltar, refazer os cálculos, chamou o Múcio, disse que ia partir para cima dos militares, veio o anúncio, embora não tenha detalhado ainda onde serão os cortes, e ao que tudo indica, teremos sim cortes nas áreas sociais, dos 70 bilhões aí mais ou menos que foram anunciados em 2 anos pelo Haddad, coisa de 5 bilhões se imagina ainda na área social. Muito, muito mesmo. Queríamos nada. Queríamos aumento do gasto na área social. Agora, com certeza seria muito pior se não tivesse havido a pressão. E essa pressão parece ter também gerado uma mudança de chave no discurso, primeiro do Lula, né, que já vinha fazendo um discurso nesse sentido, e a gente já nem se empolga mais, porque o discurso do Lula é quase sempre o mesmo, e quase nunca isso é combinado com sua equipe econômica, uma vez que o discurso do Haddad sempre foi outro. Mas nessa semana eu quero aqui fazer um elogio para o Haddad, porque pela primeira vez, desde que ele se tornou ministro, ele fez declarações e ações no sentido daquilo que a gente está pedindo. Tá? No sentido daquilo que a gente está pedindo, que é apontar o canhão do corte para quem não devia estar recebendo incentivo. Gente, eu sou super a favor de incentivo fiscal, de política industrial, de política setorial. Mas a maneira como isso é feito no Brasil é absurda. Isso começou a ser feito há coisa de 30 anos atrás, de uma maneira completamente enviesada, clientelista, a fim de atender interesses do lobby que conseguia manipular deputados no Congresso. Então, vejam, é importante, ainda mais para países em desenvolvimento como o nosso, ter política setorial de incentivo fiscal. Não há dúvida. Só que esse tipo de incentivo ele tem que ser concedido com base em um projeto de desenvolvimento dos setores a serem desenvolvidos. Tem que ter acompanhamento. Tipo assim, você vai conceder um incentivo, bacana. Você vai cobrar resultado do setor que você está concedendo o incentivo. Você vai acompanhar se aquilo que foi acordado para haver a concessão do incentivo está sendo cumprido. Então você tem que ter metas claras, você tem que ter prazos claros, porque senão você apenas produz distorções, não ajuda no desenvolvimento e cria setores gigantescos, absolutamente dependentes desse tipo de expediente. Quer dizer, tá tudo errado. Aí vem o liberalzinho lá dizer, olha, tá vendo? Incentivo fiscal, política industrial, bobagem, não funciona. Não funciona porque não é feito da maneira que tem que ser feito. É feito dessa maneira que é feito no Brasil. Então o Haddad, para mim, fez muito certo divulgar isso. Vocês querem ver a merda toda? Porque vocês adoram cobrar corte. Semana passada eu mostrei o discurso do Lula e disse, bacana, quero que esse discurso vire prática. Porque o discurso do Lula é bom, é o Lula desenvolvimentista, né? Cobrando a banca, cobrando bastante os setores que ganham mais, cobrando a Câmara dos Deputados. Nessa semana foi o Haddad. Pode ser que tenha havido uma mudança de chave. Estou sendo otimista? Talvez sim, chat. Talvez sim, turma. Mas o que eu quero mandar com esse recado do vídeo de hoje é, olha, eu sou sim um grande crítico. Mas se a política começar a ser feita no sentido do que a gente está dizendo que é a linha correta, é lógico que a gente vai dizer, essa é a linha correta. E a linha correta é pressionar quem ganha mais. A linha correta é divulgar esses dados. Eu quero muito mais, eu quero daqui para frente imaginar que talvez seja possível a gente começar a pautar uma diferença de ideologia política a respeito da macroeconomia. Vamos trabalhar a economia política com o povo trabalhador. Porque uma coisa que me causa pânico, que é o discurso recorrente do Haddad, e por isso eu sou tão crítico ao Haddad, é querer fazer uma comunicação política a respeito da economia política, dizendo a mesma coisa que a direita diz. Dizendo que, olha, realmente o único projeto macroeconômico que se tem é o projeto neoliberal, só que nós da esquerda no governo somos gestores mais eficientes desse projeto. Nós fazemos melhores ajustes, mais superávit, mais cortes. Se a gente entrar por esse caminho, a gente já perdeu. E esse é o caminho que, desde o início, eu estou vendo o Haddad tomar.
Faltou combinar o tempo todo isso com o Lula. Não era o discurso da campanha, não é o discurso que o Lula faz até hoje, mas é o discurso do Haddad. O que eu estou cobrando? Eu estou cobrando que o discurso seja outro, para que a prática possa ser outra. Olha, a gente tem que dizer, olha, não, essa macroeconomia aí não é a única que existe. Não é uma questão de matemática, é uma questão política. E essa macroeconomia que você está vendo no jornalão, na Faria Lima, no mercado, essa é a macroeconomia neoliberal, é a macroeconomia da direita. A que nós defendemos é outra. É o Estado capitaneando o desenvolvimento, é política industrial, é valorização do salário mínimo, é o combate à privatização, é a empresa pública, é o setor público forte, é a proteção do trabalhador que passou no concurso público. Essa é a política que a gente quer ver. Só que não pode fazer isso pela metade. Eu já vou chegar nisso. Antes, eu quero mostrar aqui o vídeo, tá, do Haddad, que circulou na semana, que eu achei legal, achei bastante boa a fala dele aqui. Claro, né, gente? Haddad não é um comunista, tá, gente? Então, assim, boa vindo de quem vem. Elogiável vindo de quem vem, porque mostra que é possível sim fazer um outro discurso, que é o discurso que a gente quer ver, né? Vamos assistir aqui. Hoje nós divulgamos os dados de subsídios até para conter, né, as iniciativas que visam aumentar os subsídios para determinados setores. Vocês estão acompanhando o Congresso, sabe que há iniciativas nesse sentido, e hoje nós demos a público pela primeira vez na história os incentivos fiscais dados a cada empresa individualmente e aos setores, né, de uma forma agregada. Então vocês vão ver que aquela medida do ano passado foi muito questionada no final do ano passado sobre desoneração da folha e sobre a questão do PERSE, como a Receita Federal tinha razão. E nós dizíamos o quê? Se a medida 1202 for aprovada, nós vamos terminar 2024 com o equilíbrio fiscal previsto na peça orçamentária, que todos diziam que não estava equilibrada. E eu dizia, ela está equilibrada, e se nós aprovarmos a 1202, se a imprensa que é beneficiada com desoneração da folha tiver a compreensão de que é importante acreditar no Brasil, voltar a pagar tributos sobre a previdência dos seus funcionários, nós não estaríamos passando por essa coisa. Então é importante que a própria imprensa faça uma reavaliação do comportamento que ela teve o ano passado, quando a Fazenda, com razão, anunciou os números da desoneração da folha e os números do PERSE. Nós fomos muito criticados porque supostamente estávamos exagerando nos números, e hoje o que se comprova é de que nós estávamos certos e vocês da imprensa estavam equivocados. É importante vocês fazerem essa reflexão, porque o esforço fiscal tem que ser de todos, inclusive de vocês. Vocês têm que parar de defender interesses particulares e passar a defender interesses gerais de toda a sociedade. Eu achei bonitinho, né? É fofo, tá? É fofo, né? É bem idealista, né? Tipo de todo liberal, mas é fofo. Mas é importante, gente. É importante porque o que eu tenho dito aqui e tenho sustentado aqui, aquela política do governo Lula 1, sobretudo do governo Lula 2, não tem mais espaço no governo Lula 3. Porque embora todo governo na democracia burguesa seja um governo de conciliação, é importante a gente saber conciliação em nome de quê. E naquele primeiro momento do Lula 1 e 2, havia um ambiente externo de um capitalismo em expansão, de relativa paz internacional. Sempre houveram conflitos, né, gente? Então, mas assim, não a formação de blocos militares e a ameaça de um novo conflito de grandes proporções entre potências imperialistas. Isso não tinha. Não havia, portanto, um ambiente de esgotamento da democracia burguesa mundial, com a ascensão de líderes fascistas. Não havia, portanto, a necessidade de antagonizar o discurso antissistêmico desses líderes fascistas.
Hoje, para fazer política e conseguir impedir o desmonte do Estado e o ataque aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, é necessário um outro tipo de política, que passa por um comportamento de enfrentamento. Essa declaração do Haddad, subscrevendo declarações anteriores do Lula, poderiam demarcar o início de uma política de enfrentamento, que, no meu entendimento, tem tudo para dar certo. Que tem que mobilizar o povo, botar o bloco na rua, fazer pressão política. Por que eu digo poderia? Porque só seria vitoriosa essa política se isso fosse uma estratégia consciente do governo e no sentido de não voltar atrás. Porque se parte uma declaração desse tipo, se faz um ataque ou outro ali, a aposentadoria dos militares ou a exonerações fiscais de determinados setores que fazem lobby para manter essas exonerações, sem que haja retaguarda para isso, sem que isso esteja num contexto de uma estratégia política, isso pode fazer com que o tiro saia pela culatra. E aí a gente produz uma derrota ainda pior. Então, se a gente conseguiu impedir um ataque mais direto agora ao BPC e ao mínimo da saúde e da educação, por exemplo, nós não vencemos uma guerra. Nós vencemos uma pequena batalha, depois de uma sequência de batalhas que nós vínhamos perdendo. Mas o movimento do VAT, a questão envolvendo agora o plano do golpe, reacendendo as críticas à face golpista do bolsonarismo, o debate público que a gente fez com críticas ao Haddad, tudo isso conseguiu fazer com que o ataque aos gastos sociais subisse no telhado, ficou pendurado na brocha, ficou pendurado no pincel. Claro, essa ameaça só vai estar distante quando a gente derrubar o teto de gastos 2.0, que é o arcabouço fiscal do Haddad. Mesmo que a gente consiga protelar isso agora, esse ano, depois dessa movimentação, ano que vem vai ter de novo o mesmo debate. E não pensem que vai ser fácil, porque vejam, essa parada do PC aí, que era esse programa emergencial para retomada do setor de eventos, tinha lá a Virgínia Fonseca, não sei quantos milhões, preso do Felipe Neto, não sei quantos milhões, depois ele veio dar desculpa, dizendo que não cuida disso, que é minoritário, etc. E não é nenhuma crítica específica à Virgínia Fonseca ou ao Felipe Neto, é um programa que está errado. Não é um bom programa de incentivo. Emergencialmente, numa situação de pandemia, eu até poderia aceitar. Mas isso foi renovado, e foi renovado, gente, tá? Sob aplausos da direita liberal. Assim como essa mesma direita liberal também manteve sobre aplausos a manutenção da desoneração da folha. E é a mesma direita liberal que depois vai exigir superávit fiscal do governo. Então é importante que a gente continue fazendo pressão para que essa pequena pincelada tímida do governo, no sentido de não aceitar a chantagem do mercado, que é o capital, poderia se converter num movimento de formatação de uma nova forma política. Eu, sinceramente, não acredito que isso vá acontecer, mas o meu papel aqui é mostrar que é possível. É possível. Requer ousadia, requer enfrentamento. E eu espero que isso esteja partindo de uma avaliação que me parece a mais robusta das avaliações das eleições até então, que é a seguinte: a esquerda ganha eleitoralmente quando antagoniza o discurso da direita pela via da luta de classes, pela via das questões econômicas. Então, se o PT quer se manter viável eleitoralmente, não apenas dependendo da grandiosidade do Lula, ele talvez esteja cogitando jogar esse jogo. Acho pouco provável, mas sei que tem gente sim dentro do PT que já está falando isso. Então vamos fortalecer quem está por esse lado. Vamos mostrar que esse caminho é possível. Mesmo não acreditando que esse caminho seja o caminho a ser tomado.